diferentes povos e diferentes mitos, né? Se tem povos diferentes, né, tem mitos diferentes, porque cada sociedade, cada construção de sociedade, ela tem pensamentos e crenças diferenciadas uma da outra, né? Uma crença diferenciada uma da outra. Todas elas, né, elas são sustentadas por culturas e saberes repassados de gerações para gerações. E hoje o que nós vamos estudar é sobre a origem dos Kamayauru, né? Foi um povo que se originou antes, né? Muito tempo antes, né? Que se originou. E como isso se deu? Esses povos fizeram parte da história primitiva antes de chegar até nós hoje, né? Como se deu a origem desses povos, né? Como eles surgiram, né? Nas mitologias de muitos povos é comum que a origem de muitos dos seres humanos seja atribuída à ação de um herói, né? Por exemplo, quando tem uma pessoa que é considerada herói, um herói é quando ele faz algum feito, né? Um feito assim muito importante. Ou quando ele deixa algo na história que fica marcado durante muito tempo, né? Independente dos anos se passarem. Então, ele fez a história, né? Ele deu origem do mundo dos seres humanos, né? Então, geralmente esse herói, quando ele faz tal feito, ele é considerado, né? É considerado um antepassado de todos aqueles povos, né? Há quem diga, até as pessoas que falam, né? Que eu vou seguir o exemplo de tal pessoa, né? Eu vou seguir o exemplo, eu vou seguir o modelo daquela pessoa. Então, antigamente era assim, né? Os heróis, né? Os heróis daquela época, as pessoas seguiam ele por causa dos seus feitos que eles haviam realizado no passado, né? Então, as pessoas seguiam o exemplo dele, né? Os heróis, com seus atos, né, resultariam na criação da humanidade. Então, quer dizer que cada ato heróico daquelas pessoas do passado, do homem do passado, ele ia dando origem à criação da humanidade e, positivamente, criando os seres humanos, né? Isso ia fazer com que as pessoas conhecessem os conhecimentos importantes para a sobrevivência. Então, eles iam copiando a imagem e o modelo daquela pessoa, né? Como ela se saiu, né? Quais foram as ações que ela teve. Então, aquelas pessoas da antiguidade, elas colocavam para si, para melhor se sobressair em todos os aspectos da sua vida no passado, como a caça, como a pesca, como a sobrevivência, tudo isso é sobrevivência. Então, eles tinham, né, uma visão de assemelhar os fatos heróicos daquela pessoa para eles continuar a sua vida por diante, né? Usando os métodos que aquela pessoa usou para sobressair-se a vida, né? E elas procuravam buscar aqueles métodos e aquela pessoa que mais, né, que mais dava a elas condições para sobreviver no passado. Se aquela pessoa era um bom caçador, se aquela pessoa era um bom pescador, se aquela pessoa cultivava muito bem as plantações. Então, não eram todas as pessoas que elas seguiam o exemplo. Tinham determinadas pessoas, aquelas que se sobressaíssem mais, né? E para falar de né, nós iremos falar de Kamaraú, né? Ele o que era? Ele era um povo indígena que vive
no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, né? Aqui fala que ele começou no início dos tempos, quando existia Mafustamim, né? Ele foi o primeiro homem, tinha o mundo todo só para ele, segundo o relato aqui, né, do livro didático de vocês. Sabia-se muito sobre ele, sabia-se que ele era um guerreiro valente, né, que pescava com rapidez, né, que pegava suas presas com agilidade, né? E o que é que mais sabia-se dele? Que ele tinha um mundo só para ele era único, né? Não existia outros povos, segundo o relato, né, do livro de história de vocês. Então, outros povos, né, e outros mitos de Marfurtizim. Marfurtizim era o filho era a geração de Martifutizim, né, que era um antepassado, né, dos índios, né? As pessoas o viam, né, viviam próximo a ele. Também ele era conhecido como um antepassado comum. E continuou os mitos sobre ele, né? E continuou os mitos sobre eles a respeito dessa lenda. Lembra que quando eu falei que as pessoas procuravam aquele exemplo que mais sobressaía para a vida deles? E isso continuou, né, na vida dos povos atuais, né? Porque hoje eles falam desses povos, né, desses primeiros habitantes, né? E colocam na sua cultura, né? Ensinam a seus povos, as suas aldeias, as suas tribos, e vão repassando gerações após gerações. Após gerações vão repassando tudo isso, né, sobre esses povos. Também esse mito sobre ele indica que esses povos, que ele era um indígena, né? Ele era de origem Mafutizimi, ele era de origem indígena, né? Então, esse mito indica que, por exemplo, que esses povos têm características culturais comuns, né? Por exemplo, esse personagem ele foi da época passada, muito antes de nós. E hoje, né, a cultura dele ainda é praticada nas culturas dos povos indígenas dessa época, né? E essa cultura desses povos, né, faz com que a gente consiga descobrir, né, mais informações sobre esse modo de vida e como era a relação desse povo com a natureza, né? Com a natureza, com o meio ambiente, né? Com a história. Olha, através dos seus costumes e da sua cultura, ele inseriu a sua cultura do passado na cultura dos povos presentes dos indígenas, né? Ainda hoje os povos indígenas, eles seguem a cultura, né, desse povo, desse primeiro antepassado, que é o Mafutizimi, né, que é um índio, né? Então ainda hoje se leva muito em conta, né, essa cultura desse povo, né? E uma coisa muito interessante sobre Mafutizimi, ele cresceu em uma das mulheres que deu à luz os gêmeos Kuatê, o Sol, e Iai, a Lua, né? Uma lenda, né? Os irmãos, eram os dois irmãos, né? Foram morar com o avô. Foi então que passaram a iluminar os céus, né? Então isso tudo fica enraizado na cultura.
E essas informações ainda hoje é passado de gerações a gerações, vai se perpetuando, né? Vai se tornando essas raízes mais fortes, né? Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Depois dessa vídeo explicação sobre a origem do Camaiuará, né? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma atividade, né? Uma atividade do livro de vocês, da página 10 e da página 11, né? Do livro de vocês de história. Aprender juntos.